Estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica e nós agora estamos em 1 Samuel e vamos seguir nessa ordem e ver todos os acontecimentos como numa linha cronológica da história de Israel, da história do nascimento do Messias até o Apocalipse. E nós vamos seguir essa meditação. Vai dar mais do que um ano, né? Pelos meus cálculos, talvez 2. Mas se você tiver nessa fé, vamos firme. Vamos meditar na Bíblia toda em ordem cronológica, sem pressa, com calma. E eu tenho certeza que nós vamos descobrir muitas coisas importantes. E você vai me ajudar, porque quando você põe no comentário o que Deus tem falado com você, o que você aprende, então você compartilha comigo dos seus conhecimentos também, porque Deus não fala só comigo, Deus fala com você também. Então hoje, 1 Samuel 3, vamos ver se chegamos ao 4 e vamos seguir nessa meditação com toda a fé, tá certo? Vamos pedir a direção de Deus, nunca começamos a ler a Bíblia sem antes pedir que Ele nos dê a direção, nos abra o entendimento. Vamos lá. Meu Deus, eu entrego essa meditação nas Tuas mãos e peço por essa pessoa, por mim, para que o Senhor fale conosco. Perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós e nos capacita a tirar da Tua palavra o alimento para a nossa alma. Que o Senhor fale conosco através dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, 1 Samuel 3, versículo 1, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: eis-me aqui. Então, olha que interessante, né? A palavra de Deus, ela cessou de ser falada por meio dos seus servos, porque eles deixaram de ser servos. Eles deixaram de honrar a Deus. Então, Deus já não falava mais através de Eli, mas Deus começou a falar através de Samuel, porque Deus estava escolhendo Samuel para ele. Então, ele disse no 5, e correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, eu torna a deitar-te. E foi e se deitou. Então, quando Deus chamou Samuel, ele não entendeu que era Deus chamando ele, né? Então ele correu para Eli, ele dormia na mesma casa, então ele pensou que o próprio Eli estivesse a chamá-lo para alguma coisa, né? Então ele era bem servo, ele era bem dedicado ao trabalho, né? Aí diz no 6, e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deitar-te, e há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. O comentário do 10. Samuel ainda era uma criança quando recebeu o chamado de Deus. O Senhor viu que Samuel, apesar de ter idade, tinha sensibilidade para ouvi-lo, diferente dos filhos de Eli, que eram negligentes e irresponsáveis. Isso mostra que o Altíssimo não vê aparência, posição ou capacidade, e sim a entrega de cada um a Ele e a disposição pessoal em servi-lo. Samuel foi preparado desde a infância para se tornar um grande sacerdote, profeta e juiz em Israel. Tem muitos que hoje, por exemplo, abandonam a obra de Deus e dizem assim: poxa, mas eu perdi toda a minha juventude, eu entreguei para aquela instituição e agora eu sou velho, o que eu vou fazer da minha vida? A pessoa esqueceu quem ela serviu aquele tempo todo. Ela serviu a Deus. Samuel entregou toda a juventude dele para Deus, toda a força dele para Deus. Então,
Deus viu nele condições de usá-lo como jovem. Olha o 11. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, e começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Dura essa palavra, não é? Porque você imagina, né? Você cai na mão dos homens, Deus livra você, mas e no caso de Eli, os seus filhos, eles pecaram contra Deus. Então, quem vai livrá-los? Não tem como quem vai livrá-los, né? Então, mesmo que eles apresentassem sacrifícios ou arrependimento, já não haveria mais arrependimento para eles. Comentário do 13 e 14 diz: Eli falhou como líder espiritual de sua família e, consequentemente, de Israel. Ao se deixar conduzir por seus sentimentos, ele se tornou cúmplice dos pecados dos seus filhos, pois não os repreendeu nem os disciplinou. Esse foi o seu grande erro, por isso, nenhum sacrifício realizado por eles poderia fazer Deus mudar de ideia quanto à sua decisão de excluí-los do sacerdócio. Apenas quem vive em santidade, na justiça e na retidão tem autoridade espiritual para ministrar as questões sagradas. Então, aqui você vê que Deus está revelando para Samuel algo muito triste, né, da parte daquele que ele tinha como líder espiritual. No 15, Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar essa visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse-lhe ele: eis-me aqui. E ele disse: qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça. E outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. O comentário do 19 e 20 diz: um grande líder espiritual Israel. A conduta de Samuel refletiu o caráter de Deus, pois se mantinha em obediência à sua palavra. Ele havia recebido a missão de restaurar a fé do povo de Israel e conduzi-lo segundo a vontade do Altíssimo. Ele recebeu essa importante tarefa após ele ter falhado ao tolerar os pecados dos filhos, o que fez tanto o sacerdócio quanto o povo se corromperem. Samuel era a liderança espiritual que a nação precisava, por isso o próprio Deus o confirmou como seu profeta ungido. Então aqui começa o ministério de Samuel como profeta do Senhor. Deus começa a usar. Não esqueça, a nação de Israel está completamente perdida, porque se o profeta, o sumo sacerdote, ele estava perdido, consequentemente a nação também estava se perdendo. É como um vírus, né? Por exemplo, o Covid-19, né? Ele é transmissível, ele é invisível, mas ele é transmissível. Então, assim como dentro da casa de Deus estavam todos corrompidos, essa mesma corrupção começou a espalhar pela nação de Israel. Mas Samuel, como um rebento, né, como uma pessoa de Deus, ele começa a levar o temor e a palavra de Deus. Então, ele leva o conserto para a nação. Agora, 1 Samuel 4, versículo 1. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto de Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto de Afeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens.
E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Então, quer dizer, eles estavam destruídos à vista dos seus inimigos, uma vez que eles estavam mal com Deus, e agora eles querem trazer a arca da aliança. Mas esse trazer a arca da aliança tinha um significado naquela altura. Era como se fosse um amuleto. Então, Deus não estaria com o povo, porque a aliança interior, a aliança no coração havia sido quebrada. Olha só o 4. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, e que havia entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Fineias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Então eles temeram, na verdade, ao Deus de Israel, porque eles pensaram com eles: se trouxeram a arca, e a arca é o símbolo do Deus deles, então nós estamos perdidos diante dos Deus deles. Quer dizer, eles tiveram mais temor para com Deus do que os próprios que deveriam ter esse temor com Deus, né? No 8. Ai de nós, quem nos livrará da mão desse grandioso Deus? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejais. Os filisteus, eles eram homens terríveis. Eles eram aquelas pior espécie da terra. Eles enganavam, eles faziam mal às pessoas, eles roubavam. Então, eles tinham uma fama muito má. Então, eles estavam contra Israel, indo para a guerra contra Israel, querendo tomar a terra que foi dada por Deus para eles. O 10. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Ofni e Fineias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Lembra que Deus queria matar Ofni e Fineias? Então chegou a hora. Eles morreram em campo de batalhas. Quer dizer, a arca não livrou a eles. No 13. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entretanto, pôs aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é este? Então chegou aquele homem, apressadamente veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Fineias, morreram e a arca de Deus foi tomada. O comentário do 10 ao 17 diz: mesmo junto à arca da aliança, Israel foi derrotado na batalha e socorreu porque tanto o povo quanto os sacerdotes estavam longe do Altíssimo. Por estarem junto à arca, que simbolizava a presença do Todo-Poderoso, os israelitas acreditavam que a vitória estava garantida. Apesar da desobediência deles à lei divina, a nação ignorava o fato de que Deus não se manifesta favoravelmente àqueles que lhe desagradam. Eu me engano pensar que simplesmente frequentando uma igreja ou se batizando nas águas, a pessoa receberá o cumprimento das promessas divinas. Da mesma forma, de nada adianta carregar um título dentro da igreja se o coração estiver longe do Altíssimo.
Cedo ou tarde a hipocrisia será revelada e a queda será inevitável. Então, eles quebraram, na verdade, a aliança que eles tinham com Deus. Então, aquela arca, ela deixou de ser espiritual para ser um objeto material. Porque, na verdade, a força de uma aliança não está no que está nas tuas mãos. Está, na verdade, na sua palavra empenhada com Deus. No 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. E chamou o menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. E ela, como uma autoridade, como mãe, transferiu então esse peso já para uma criança que iria crescer com essa estigma dentro dele, né? Esse é o problema dos pais que por vezes não estão firmes, consolidados na palavra de Deus, na rocha. Então eles terminam por transmitir toda a sua insegurança para os filhos. Por exemplo, uma mãe depressiva, angustiada, ferida, machucada, tão angustiada, tão machucada pela vida, o que ela vai dar para esse filho? Ah, você diz, vai dar amor, é verdade, o amor de mãe, mas ela vai transferir junto com esse amor toda a angústia, toda a dor, todo o sofrimento para essa criança. Ela vai crescer revoltada. E aí você entende por que tem tanta gente hoje que você fala: mas eu dei tanto amor e carinho para essa criança, para ela nascer e crescer dessa forma. Mas de que forma você fez essa criança crescer, né? O que estava dentro de você que levou isso para essa criança? Então, cuidado. Você pode transferir para os seus filhos aquilo que está dentro de você. Daí a necessidade de você ser uma mãe convertida, de um pai convertido, um filho convertido e etc. Porque você vai poder levar a palavra de Deus para os seus familiares. Agora 1 Samuel 5, vamos ler. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. O comentário diz: tomaram a arca de Deus. Naquela época era costume o exército vencedor levar os deuses do exército derrotado para colocá-los no templo dos seus próprios deuses. A arca de Deus não era um ídolo, mas foi considerada assim pelos filisteus ao verem-na sendo levada aos campos de batalha pelos sacerdotes para ficar à frente do exército israelita. Então era como um troféu, né? Mas não se esqueçamos que ali a Arca da Aliança representa a presença de Deus. O 3. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da Arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da Arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Quer dizer, eles reconheceram que a mão de Deus estava através daquele objeto, né, daquele símbolo. Porque se Dagom é Deus, Dagom foi derrotado. Foi derrotado diante da arca, porque ele caiu, depois foi cortado, né? As mãos, os braços, as pernas.
o pescoço, né? Então aquela estátua tão grande, ela foi feita em pedaços diante da presença de Deus. Porque Dagon não é Deus. Hoje, Dagon pode ser o seu dinheiro, pode ser o seu familiar, Dagon pode ser o seu trabalho, pode ser um namorado, um noivo, o esposo, a esposa. Dagon pode ser qualquer coisa que você faça dele um ídolo. Ele não é Deus, mas ele ocupa o lugar de Deus na sua vida. Então, aqueles que têm uma aliança com Deus, Dagon tem que cair. Por exemplo, quantas pessoas que nós atendemos na igreja às vezes, que ela diz ser vítima de bruxaria, de ser vítima de um feitiço, de palavras de maldição. Mas quando você firma uma aliança com Deus, essas palavras todas são anuladas. Você deixa de viver em função delas para viver em função da palavra de Deus. Aí você prevalece. O comentário daqui diz assim: a imagem do falso deus Dagon foi encontrada prostrada diante da Arca da Aliança. E o povo filisteu que o adorava sofreu com inúmeros tumores pelo corpo. O Altíssimo é o único que merece toda honra e adoração, pois não há mal que resista ao seu grandioso poder. Quem se prostra na sua presença ficará em pé diante de qualquer problema que surgir. Graças a Deus. Seguindo para o 8. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel será levada até Gade. Porém levaram para lá a arca do Deus de Israel. E sucedeu que assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexame, pois feria os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinha hemorroidas nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e tornem para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem o nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali, e os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Fisicamente, eles venceram a nação de Israel. Espiritualmente, eles agora estão perdendo para uma arca da aliança. Mas eles reconheceram que o poder de Dagon não era páreo ao poder do Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis. E agora, no próximo capítulo, nós vamos ver eles enviando essa arca de volta aos termos de Israel. Bom, fica uma lição. Para o povo que era o povo escolhido de Deus e que estava corrompido na sua fé e que perdeu uma batalha para o seu inimigo, porque eles perderam a aliança com Deus e perderam a arca da aliança. E essa arca da aliança, então, em território inimigo, fez um estrago na vida daquelas pessoas. Então, eles temeram a arca da aliança grandemente, porque ali estava a presença de Deus. E eles então reconhecem que Dagon, o Deus deles, não chega aos pés do Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Bom, eu faço uma proposta para você. Por que você não firma uma aliança com ele? E olha só, esse Deus tão invencível, tão grande, o Criador de todo o universo, através do seu Espírito, ele quer poder entrar e habitar dentro de você. Já pensou que magnífico? E que privilégio. Mas quem somos nós para possuir a ele dentro de nós? Realmente não somos nada. Nada e ninguém, mas ele nos escolheu. Ele escolheu você. Você que agora está aqui me acompanhando nessa meditação. Ele escolheu por alguma razão. Ele viu, ele tem visto algo em você. Você chamou a atenção de Deus. Agora se deixa usar por ele. Está nas tuas mãos. Bom, espalhe essa palavra para mais pessoas. Envie para quem você conhece, que precisa de ouvir uma palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer a obra através da palavra dele. Tá bom? Dê o seu gosto, não esquece o comentário. Fique bem.